Vim aqui, ó, em Vitória, cortar o cabelo. Eu corto o cabelo lá naquele prédio lá atrás, ó, lá no cortar o cabelo, ó. Tô ficando cabeludo, entendeu? Já dá pra fazer até trança meu cabelo. Aí eu saio de Serra e venho aqui cortar o cabelo. Olha o estilo de cortar cabelo. Aí se ele olha assim, será que vai mesmo cortar o cabelo? Vou cortar o cabelo. Você tá mentindo que eu sei. Agora eu tô indo pra casa. Pego o ônibus. Agora são que horas? Deixa eu ver aqui. São 11 horas e olha que eu saí de casa, era 9 horas. Meu Deus do céu. Vou levando carninha de sol, uma torneira, porque a torneira lá quebrou. R$80 uma torneira. Meu Deus do céu. A torneira do banheiro quebrou. Agora tá escovando dente no baldinho. Escovando dente no baldinho. É igual tomar banho de cuia. Ai, meu Deus. Só Deus. E é isso aí, vamos que vamos. Com o estilo do